Shalom, shalom, 2 de dezembro de 2017. A paraxá de hoje tem como título Vaishiach, e enviou. Leituras bíblicas Gênesis 32:3 a 36:43, Obadias 1:1 até o verso 21 e Hebreus 11, de 11 a 20. Vamos fazer a leitura de Gênesis 32 a partir do verso 3. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo a seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometestes: esteja certo de que eu farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente, e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Vaishiach, e enviou. Palavra um pouco difícil da pronúncia no hebraico, nem sei se está correta, mas na realidade o que interessa é que ela tem o significado e enviou. Aliás, esta é a palavra-chave desse estudo semanal e tem como significado principal enviar, mandar embora, enviar coisas, enviar pessoas com uma missão. Desta palavra vem o termo apóstolo, shaliach, o enviado. Quando falamos de Paulo, nós falamos Shaul ha-shaliach, Saulo ou Paulo, o enviado, o apóstolo. Estamos novamente com Jacó e suas experiências de vida. Após 20 anos, ele volta à sua terra e terá que enfrentar as consequências de seu pecado. Todos os erros trazem consequências e precisam ser tratados em algum tempo. Não ficarão esquecidos, e sim apagados somente quando tratados e resolvidos, quando há um arrependimento verdadeiro. Neste caso, Jacó envia mensageiros a seu irmão para preparar o encontro. Quando estes retornam, informam a Jacó que Esaú, seu irmão, vem ao seu encontro com 400 homens. Ele sente muito medo e angústia e toma providências urgentes. Essas providências que são interessantes de nós observarmos agora. Primeira coisa que Jacó planeja, ele planejou uma estratégia para defender o grupo. Clama ao Deus Todo-Poderoso, suplica por ajuda
e apresenta a sua justificativa. Estava obedecendo a Deus. Na oração ele fala: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Essa é a oração que ele fez, em obediência à palavra de Deus. É muito importante nos determos um pouco aqui. Muitas pessoas pensam que pelo simples fato de se obedecer a Deus, estão isentos de lutas, de provas e de aflições. A passagem acima mostra justamente o contrário. Jacó, pouco antes, teve a experiência gloriosa do encontro com os bandos de anjos, Manaim. Está em obediência ao eterno Deus, mas tem que enfrentar o seu destino. Há uma descendência em perigo de ser exterminada. É grande a responsabilidade de Jacó. Esta é a hora da decisão. A segunda coisa que ele faz é ele envia mensageiros a seu irmão com muitos presentes. Provérbios 19:6 diz: muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Jacó envia o grupo à frente e fica sozinho no acampamento na noite que sua vida seria transformada para sempre. Nesta noite acontecerá a luta de Jacó com Deus. 20 anos de muito trabalho e a garantia de promessas maravilhosas. Deus abençoa Jacó e ordena que ele volte à sua terra, mas esta volta implica em consertos e ajustes, principalmente a quebra do orgulho de Jacó. Interessante, meu Deus. O Deus eterno sempre abençoa seus filhos, sempre usa de misericórdia, mas quando há um plano para o homem, Deus não passa pano quente na cabeça da pessoa. Mais cedo ou mais tarde, o acerto terá que acontecer. Muitos pensam, que o simples fato de fugir para outro lugar e prosperar significa que tudo está bem para com Deus. Engano. Todas as coisas divinas obedecem uma ordem: honra. Jacó, filho da promessa, lesou seu irmão, colheu os frutos, foi enganado pelo sogro e disciplinado por Deus. Mesmo Labão enganando Jacó tantas vezes, foi preciso um acerto para que Jacó pudesse sair em paz. E mesmo assim, Deus teve que intervir. Não existe um chamado com fuga sem acerto. Deus permite o exílio para poupar seu escolhido, mas na hora certa ele terá que voltar e se acertar com quem feriu. Jacó poderia estar pensando que, como prosperou bastante e Deus estava com ele, o passado já estava resolvido. Viu que não foi assim. Na luta com o anjo, Jacó é quebrantado. Ele fica aleijado pela experiência sobrenatural que teve. E seu nome é mudado também, e também a sua vida. Quantos são soberbos e acreditam que pode vencer com a sua força e independência? A Bíblia diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu não conheço um caso só que o orgulhoso não tenha caído. É só esperar que se não houver arrependimento, ele será quebrado. Falando em termos de ministério, a vida de Jacó é muito rica em exemplos positivos e negativos que servem para as nossas vidas. Principalmente nesses dias em que queremos que Deus está disciplinando o seu povo. O ideal é acertar as pendências enquanto há tempo. O encontro de Jacó e Esaú mostra como Deus é bom e também misericordioso, transforma a maldição em bênção. Em resumo, podemos ver que Jacó tomou as providências necessárias. Preparou-se para a luta, ou seja, defender a sua herança. Clamou a Deus e buscou a reconciliação com o seu irmão, enviando-lhes muitos presentes. Nós somos responsáveis pela herança que nos é confiada pelo Pai. Todas as experiências que passamos, sejam boas ou más, contribuem para o nosso amadurecimento. Nada deve ser entregue, tudo precisa estar debaixo da vontade de Deus e naquilo que depende de nós, precisamos exercer o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Obadias 1, de 1 a 21, mas eu vou ler somente os versos 20 e 21. Os israelitas exilados
se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Esse texto de Obadias é uma palavra profética que mostra a descendência de Esaú, chamada de descendência não salva. Que coisa, descendência não salva. Meu Deus do céu, como isto é sério. Isso é seríssimo. Nosso Deus trabalha com gerações. A história não termina conosco. A história não termina com meu filho. A história não termina com o meu neto. A história não termina com as minhas ovelhas. Ela continua. É muito importante compreender que todas as nossas decisões e atitudes refletirão em nossa descendência. Vou repetir. É muito importante compreender que todas as nossas decisões e atitudes refletirão em nossa descendência. Num certo sentido, ainda hoje podemos ver Jacó e Esaú. Sou Jacó ou eu sou Esaú? Os nossos filhos um dia mostrarão se tomamos as decisões certas ou não. No plano divino, a história não termina na minha geração. Meus atos e atitudes, por mais simples que sejam, refletirão no futuro. Uma decisão profissional, uma decisão ministerial, uma decisão acadêmica de entrar numa escola, numa faculdade, num mestrado, num doutorado, devo fazer ou não? São coisas lícitas. Enfim, estamos ligados numa estrutura maior do que pensamos. Como o corpo de Cristo que somos, parte, tudo o que fazemos afeta de certa maneira todo o corpo. É melhor voltar atrás, acertar uma pendência antiga, promover reconciliação se necessário e assim avançar para esta porta grande e eficaz que se nos apresenta neste início do ano 5778 ou o nosso calendário ocidental 2018. Recomeçar é repensar, recomeçar é reestruturar situações, ideias e planos para que erros do passado não se repitam. Provérbios 10:7 diz: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Salmo 127:3: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus trabalha com gerações e cabe a cada um de nós pensarmos bem cada atitude, cada palavra, cada decisão. É muito importante compreendermos isso. Salmo 78:3-4, como eu amo esta oração. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Glória a Deus. E finalmente Hebreus 11, de 11 a 20. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão.
gosto de pensar o seguinte: nós vamos escrevendo a nossa história e depois, ao olharmos para trás, confirmamos a boa obra que o Deus eterno executou usando nossas vidas. Não tem preço a paz no coração ao vivermos uma vida segundo o coração de Deus. Cada um de nós, independente do chamado para um ofício específico, temos uma obra a realizar. Nossa vida é marcada por um destino profético. O nosso nascimento foi um milagre e em meio à luta de milhões que tentaram chegar, você foi o escolhido, você foi o enviado por Deus para realizar uma tarefa divina. Nunca esqueça isso. Você é livre para optar por Deus e seu serviço. Sua vida é muito preciosa, por isso é alvo de tantos ataques do maligno, que tenta de todas as maneiras frustrar os planos do Pai para você. Oh, aleluia! Você é precioso. No plano divino, você é um enviado e é também um que envia. Que maravilha! João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15,16. Shabbat Shalom.